O fogo eterno existe. Multidões viveram e morreram temendo passar uma eternidade sofrendo nos fogos do inferno, pelos pecados cometidos durante uma única vida na Terra. Outros, WC incluídos, negaram a existência de um fogo que queima eternamente, afirmando que uma vez que o pecado e os pecadores são consumidos, o fogo sairá. A verdade é chocante. Ela revela ambas as posições têm alguma verdade, e ambas estão em erro. Isaías apresenta o destino dos pecadores e pede uma questão importante. Os pecadores de Sião se assombrarão. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará como fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Who among us shall dwell with everlasting burnings? Os versículos seguintes contêm a resposta chocante. O que anda em justiça e o que fala com retidão. O que rejeita o ganho da opressão. O que sacode das suas mãos todo o presente e o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão do seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Não são os pecadores que irão habitar eternamente em chamas eternas. São os justos. Eles viverão e se alegrarão para sempre no fogo eterno da presença do Eterno. Somente um povo santo pode viver com o El Santo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Yahweh é a fonte de toda a vida, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Pura energia flui dele em uma torrente ininterrupta. Na Escritura, o aparecimento dessa fonte sagrada de luz e vida e energia é descrito como fogo. Antes de sua queda, Lúcifer era um querubim da guarda. Os incessantes raios de luz e energia que fluíam do Criador bramavam a luz perpétua do dia sem sol. Como um querubim da guarda, Lúcifer habitou nas chamas eternas da presença imediata onipotente. Ele caminhou incolume em suas chamas. Tu eras um querubim ungido para cobrir-te, estabeleci. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueiradas andavas. Perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na visão, o profeta Daniel foi homenageado com o vislumbre da sala do trono celestial, onde a glória que emanava do Eterno parecia um rio de fogo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias assentou, e suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Quando Yah desceu para o Monte Sinai para a proclamação de sua lei,
Ele veio em tal fogo brilhante que apareceu a multidão sobre o futuro, como se a montanha inteira estivesse em chamas e todo o monte Sinai fumegava, porque o Eterno descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Desde o próprio Yah é um fogo consumidor. Quanto mais próximo dele, mais perto das chamas eternas. Tendo passado 40 dias na presença divina no Monte Sinai, o rosto de Moshe refletiu a glória incrível que ele tinha visto. Agora era assim, quando Moshe desceu do Monte Sinai, que você não sabia que a pele de seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Então, quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moshe, eis que a pele de seu rosto resplandecia e eles estavam com medo de chegar perto dele. Então Moshe os chamou e pôs um véu sobre o seu rosto. A própria presença de Yah é o fogo eterno em que apenas os santos e justos podem sobreviver. Onde quer que exista pecado na presença do Eterno, o fogo consome. Pessoas com corações não santificados estão aterrorizados na presença das chamas eternas de santidade. Quando Yah falou no Monte Sinai, as pessoas estavam em pânico. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moshe: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale do Eterno conosco, para que não morramos. Se eles escolhessem se agarrar ao pecado, o fogo de Yah consome tanto o pecado quanto pecadores. Este é gratificante e demonstrando a experiência de Nadab e Abiú. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Eterno, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Eterno e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Com o flagrante da santa lei de Yahweh sendo violada, esses sacerdotes foram mortos pelo fogo que saiu do Eterno. E Moshe chamou a Misael e Elafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai os vossos irmãos diante do santuário, para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. Aqui está uma pista fascinante a respeito da natureza das chamas eternas. Esses dois homens que tinham sido devorados pelo fogo que saiu do Eterno ainda tinham suas roupas intactas. O fogo do Eterno não é um fogo de combustão. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram condenados a ser queimados até a morte, por se recusar a curvar e adorar um ídolo que o rei Nabucodonosor tinha erguido, eles foram lançados na fornalha completamente vestidos. Então estes homens foram arrastados e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram, estados dentro de uma fornalha no fogo ardente. Algo foi consumido. Os próprios homens saíram ilesos, mas suas roupas não foram danificadas. O resultado não foi o que Nabucodonosor esperava.
Os cabos de ligação desses bravos heróis ao céu foram consumidos em um momento, mas os próprios homens saíram ilesos. O segredo de sua libertação é simples. Eles estavam de pé na presença do Filho de Yah. Então o rei Nabucodonosor se espantou, elevou para fora e falou: Dizem aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu dizendo: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao do filho de Elohim. Todos os que se rendem à vontade do Pai vivem em harmonia com a lei divina. Podem ficar de pé glorificando nas chamas que consomem a sua presença do Todo-Poderoso. Os 3 hebreus valorosos andavam em obediência à lei de Yah. Isso significa que eles poderiam viver para sempre na presença de sua perfeição, seu ardor justos, sem poder de consumi-los. A doutrina de um inferno eterno é baseada em uma premissa falsa. Adão e Eva não foram dados à vista. Assim, quando pecaram, seu destino não poderia ser a vida eterna em qualquer lugar. A punição do pecado é a cessão definitiva da vida por completo. No entanto, nossos progenitores tiveram um Salvador antes que precisassem de um. Essa crença não é baseada na Escritura, que diz: Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita a luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver, a qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Porque Yah é amor. Ele também se deleita em justiça. Assim diz Yah. Mas o que gloriar, gloria-se nisto, em entender e me conhecer. Eu sou o Eterno, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam. Com um Eloá de amor e justiça, Yah não diz que o mesmo é o pior pecado, merece uma eternidade de agonia, pelos pecados cometidos durante um período de tempo finito na terra. Isso não seria nem amoroso e nem justo. A vida eterna é um dom. Ela é dada apenas para aqueles que venceram pela fé nos méritos de Yahushua. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Elohim é a vida eterna por Cristo Yahushua, nosso Senhor. A punição daqueles que escolheram se agarrar ao pecado não é a vida eterna ou tormento, é tormento e morte. A vida eterna é concedida só a esses que escolheram se submeter à lei divina do amor. A Escritura revela como isso é feito. Sujeitai-vos, pois, a El, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Yah, e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, duplo ânimo, purificai os vossos corações, humilhai-vos diante de Yah, e ele vos exaltará. Todos os que permitem que o fogo eterno causem pecado e escórias durante o processo de santificação, será dada uma vida na experiência subjetiva eterna que se mede com a vida de Yah. Estes abençoados viverão na presença do Pai, porque na natureza sem pecado que eles escolhem, podem caminhar em justiça amorosa. Se o maior desejo ganhou-los eternidade. Mas quem suportará o dia de sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer?
porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e os refinará como ouro e como prata. E aguarda o dia em que a imagem será perfeitamente refletida em seus filhos. Quando isso é feito, eles vão ouvir a voz de Cristo chamados para o lar. Seu gracioso convite ainda está atendido e todos os que se tomem cuidado. Buscai o eterno enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixai o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao eterno, que se compadecerá dele, e torne para o nosso dominar, porque grandioso é em perdoar. Todos os que se submetem ao fogo refinador se alegrarão eternamente no fogo da presença do Eterno. Rende-se ao Iá hoje. Deixe o fogo de sua presença consumir tudo que obscurece a reflexão em sua alma. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente.